Ele dizia, padre, eu estou tendo uma dificuldade muito grande com meu pai, que é um fundamentalista. Então, eu preciso tentar de alguma maneira colocar na cabeça do meu pai que a Sagrada Escritura não pode ser feita uma leitura literal. E que isso está sendo um problema na experiência religiosa do pai. Minha gente, nós presenciamos essa semana a morte do terrorista Osama Bin Laden, que repercutiu e está repercutindo no mundo todo. Eu lamento muito que de uns anos para cá, desde o atentado de 11 de setembro de 2001, muita gente foi conhecer o islamismo por ocasião daquele atentado. E eu lamento muito que o islamismo tenha sido associado diretamente ao terrorismo. Isso não é uma verdade. A gente tem muitos fundamentalistas dentro do islamismo que são adeptos dessa filosofia de que a vida presente não vale a pena e que morrer é a melhor coisa. Então, há uma diferença fundamental entre o Oriente e o Ocidente, né? Em alguns fundamentalistas religiosos lá, eles estão loucos para morrer. E nós aqui loucos para viver. Então, há uma diferença gritante na compreensão como compreendemos a vida. Mas veja bem, o islamismo não é isso. É uma religião que gira em torno do Alcorão, que tem valores, que cresce muito no mundo, mas não é um grupo de terroristas. Então precisamos primeiramente de retirar esse equívoco, né? Outro dia até a Leda Nagli estava me falando que ela estava pretendendo fazer uma pauta para refletir no programa Sem Censura, que é o programa dela, aquela questão do menino que fez o assassinato na escola do Realengo, a identificação que aquele menino tinha com o islamismo, mas uma identificação errônea. Ele achava que o Islã, ele vai pregar sempre a destruição, a morte, a violência. Isso não é uma verdade. Por isso que a gente precisa respeitar muito as religiões e saber distinguir o que está acontecendo ali dentro daquele contexto. Fundamentalistas religiosos existem em todas as religiões. E o fundamentalismo religioso nasce justamente no momento em que a reflexão não entra dentro do contexto da fé. Fé cega pode nos conduzir para o caminho errado. E a leitura literal de um texto sagrado pode justificar o assassinato, pode justificar coisas terríveis. E é um problema muito sério dentro do cristianismo. É um problema muito sério nas religiões dos livros, né? Dentro do cristianismo, por exemplo. A Sagrada Escritura é o nosso referencial de verdade. Mas em muitos momentos a Sagrada Escritura está cheia de metáforas. Né? Lembra da metafísica do início do programa? Então, para eu compreender aquele texto, eu tenho que ser capaz de ultrapassar aquelas palavras e entrar dentro do contexto do que elas estão sugerindo. Isso é um exercício de hermenêutica, de interpretação, que nós precisamos fazer. Eu não posso pegar a Sagrada Escritura e fazer dela uma leitura literal. Então está escrito assim, assim, assado, aconteceu exatamente desse jeito. Não. A riqueza da Sagrada Escritura é justamente nos propor muito mais do que está ali na letra. Então, muito cuidado quando você pega a Sagrada Escritura para ler, quando você pega a Sagrada Escritura para estudar, sem ler os rodapés. O rodapé é importantíssimo nas traduções, para a gente entender o contexto em que aquele texto foi escrito. Porque senão, minha gente, nós vamos ficar adeptos de uma religião que nos faz mal. Você já observou que a religião, quando mal vivida, ela faz mal para as pessoas? Ao invés de unir, ela separa. Não posso. O Deus que eu amo precisa me aproximar das pessoas. Precisa me fazer mais amável, mais tolerante. Isso não é relativismo, não. Muita gente me acusa, o padre é um relativista. Não tem nada disso, não. Eu sei muito bem no que creio, estudei muito bem a teologia que eu prego. Agora, antes da minha necessidade de pregar a teologia que eu creio, eu preciso estar dentro das regras humanas, dentro do bom senso, dentro do equilíbrio, que me aproxima de alguém que não crê do mesmo jeito que eu,
mas que tem dentro do coração os mesmos dilemas da existência. Já somos irmãos. Já estamos na mesma situação. Por exemplo, pode ser que você não acredite nas mesmas coisas que eu, mas esse nosso encontro está sendo possível. Pode ser que você não tenha a mesma religião que eu tenho, que eu professo com muito orgulho. Sou católico, apostólico romano, feliz dentro da minha religião. Mas de repente, você se identifica com as questões humanas que nós tratamos aqui, e você acaba sendo iluminado pela luz que eu possuo, e se tenho a oportunidade de lhe ouvir, eu também posso ser iluminado pela luz da sua religião. Por aquilo de bom que você aprendeu, que porventura eu talvez tenha passado desapercebido. É a graça do encontro. Nós não podemos, as sociedades vão ficando cada vez mais insuportáveis, a violência vai crescer cada vez mais, quando nós fizermos questão de salientar as nossas diferenças. Os esforços dos últimos 2 papas para estabelecer o discurso que nós chamamos de interreligioso, que é aquele que vai além, né? Que pega outras religiões que não creem do mesmo jeito que nós. Porque o ecumenismo, ele é possível, arrumar a casa é possível. E a tolerância, a capacidade, achei fantástico aquele encontro que Bento XVI teve com judeus, com muçulmanos, em Jerusalém, um lugar santo para todos nós. Mas eu preciso, na dinâmica dos meus dias, fazer de tudo para que a minha religião possa ajudar a minha fraternidade. Eu preciso ser fraterno, até mesmo com aquele que crê diferente. É muito fácil, Jesus já falava disso. É muito fácil a gente estar ao lado dos que são, né, dos que nos agradam, dos que nos, de alguma maneira, são agradáveis. Agora, o desafio é a gente fazer de tudo para que eu continue católico, você continue na sua religião e ao mesmo tempo possa existir entre nós um diálogo respeitoso. Entre evangélicos e católicos, às vezes é vergonhoso. As discussões é um contexto vergonhoso de pessoas que se agridem por causa de Deus. Em nome de Deus se agridem. Parece que o princípio fundamental já foi embora, que é o amor, que é o respeito, que é a solidariedade, o carinho. E não precisa ser assim. É tão bom na vida a gente ter a possibilidade de ser quem a gente é, a gente ser enriquecido pelo que o outro é. Essa é a riqueza do encontro. E nesses encontros nós crescemos. Nesses encontros nós descobrimos o nosso elan vital. Nesses encontros nós descobrimos o sentido para a nossa vida. Quando eu vejo que no quintal do outro existe uma rosa bonita, que não me pertence, é dele, mas ela também se dá aos meus olhos. É assim. Eu planto o meu quintal, o meu jardim, eu faço de tudo para que o meu espaço seja bonito, para que eu seja feliz dentro dele, e divido aquela beleza com quem chega. É isso que eu desejo, minha gente. Ao final deste programa, que a beleza da vida visite o seu coração. Eu sei que é duro, eu sei que é muita luta, eu sei que nem sempre é fácil, não é para mim também, mas só de estarmos vivos, de poder ouvir o que a gente está ouvindo, de ver o que a gente está vendo, ou de acompanhar de alguma forma, de ser impactado pela vida, já está valendo. A gente deixar que a vida venha visitar o nosso coração, que a vida venha a acontecer dentro de nós. E administrando essa vida, a gente cada vez mais mergulhe na satisfação de ser quem a gente é. É o que eu desejo a você. Obrigado pela participação. Quem vai ganhar o Diário Espiritual? Já está aqui? Então vamos apresentar aqui os 2 ganhadores, que vai receber em casa. Marília de São Paulo, que escreveu: a família é a base de todo ser humano. E a Silvia, do Rio Grande do Sul:
A família contribui para os valores humanos da sociedade. É verdade. É em casa que nós aprendemos a ser gente, né? É em casa que nós vamos aprender essas regras da tolerância. Para depois, quando a gente for enfrentar o mundo, a gente já ter uma boa base de aprendizado. É em casa que a gente aprende a respeitar, é em casa que a gente aprende a dividir, é em casa que a gente aprende o amor, é em casa que a gente aprende os valores que vão dar sustento a tudo aquilo que a gente é e, sobretudo, que vão nos impulsionar para a gente chegar ao ser humano que a gente ainda pode ser. Sexta-feira estarei em Uberlândia, essa cidade tão querida, no Castelli, não é isso? Casa de eventos que tem aí em Uberlândia, para um grande lançamento do DVD Iluminar ao Vivo, aí em Uberlândia. Então você que é de Uberlândia, de região, esteja com a gente aí na sexta-feira, no Castelli. Obrigado pelo carinho, minha gente. Que Deus abençoe todos nós, que Deus derrame sobre os nossos corações a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Ando devagar, porque já tive pressa e leve este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei e nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha